Nos diz assim a palavra do Senhor: todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Quem é que está dando essa ordem? Igreja? Não, quero que você fale com certeza. Pastor, eu estou com dúvida. Aí você pode expressar. Quem é que está dando essa ordem? Para que a mulher não faça o quê? Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo não eu, digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Amém. Incline sua cabeça. Senhor nosso Deus, pedimos pelo teu Espírito Santo, nos desperte nesta noite, através desta palavra de aconselhamento pastoral para a tua igreja. Que o Espírito Santo fale por meu intermédio e a tua palavra esteja na minha vida. E essas bênçãos eu te peço e por fé te agradeço, em nome de Jesus, e todos digam amém. Meus amados, eu quero falar sobre 12 desgraças da separação e do divórcio. Esta semana também eu vou estar pregando este assunto em outra igreja. 12 desgraças da separação e do divórcio. Nos dias em que nós estamos vivendo, está aumentando nos cartórios, está aumentando no fórum o índice de separação. E por incrível que pareça, tem mais separação de crentes do que de descrentes. Estamos vivendo uma época muito difícil e Satanás, ele tem se levantado contra a tua e a minha família. O alvo do diabo é destruir as famílias. Sabemos que a família é a base magna da sociedade, é a mola que sustenta uma civilização, uma sociedade. É o casamento. O casamento é um projeto de Deus, criado antes da fundação do mundo. Um projeto que foi estabelecido no Éden, quando ele fez o primeiro casamento. Quando ele fez o primeiro casamento de
Adão e Eva. E a vontade de Deus é que o casamento fosse vitalício. A vontade de Deus é que o casamento fosse perpétuo dentro de um ponto principal que é dito nas igrejas e no fórum ou nos cartórios: que o casal seja separados somente pela morte. Não que o homem mate a mulher, como hoje estamos vivendo na sociedade, o maior índice de feminicídio, e até dentro das igrejas. O feminicídio tem acontecido e muitas famílias têm estado destruídas, sofrendo o amargor de uma separação. Não somente quando há o feminicídio, mas também quando a mulher mata o marido. Nós conhecemos a história da deputada Flor de Lis, que também era intitulada pastora, e matou o marido com mais de 33 tiros. Um crime que parecia perfeito, uma encenação, um choro no velório. Mas ela caiu na besteira de dizer: eu quero que Deus faça a justiça. E Deus fez com que os homens descobrissem que ela foi a mandante, ela foi a assassina, e tudo por causa do dinheiro. Não é outra coisa, é dinheiro. O dinheiro é bom. A vontade de Deus é que o povo de Deus tivesse dinheiro, mas muito dinheiro. Não é trocado, não, 100 mil, 500 mil, não. A vontade de Deus é que o povo de Deus tivesse muito dinheiro. Porque o povo de Deus com dinheiro, a obra de Deus também na terra não sofreria desgastes. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. E pelo amor ao dinheiro, uns matam, destroem, uns suicidam-se, e outros fazem barbaridades que chocam até os céus, por causa do dinheiro. Às vezes eu costumo dizer: Deus que sabe todas as coisas, Deus entende que não é bom que muitos crentes tenham dinheiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês: haverá muitos de nós que nunca vai sair da pendenga. Pastor, diga isso. Não, digo. Muitos não vão sair da pendenga. Por quê, pastor? Porque muitos, quando pegam dinheiro, se desviam, se afasta do Senhor. E a vontade de Deus é que cada um de nós seja dependente dele. Mas também tem aqueles a quem Deus vai abençoar, de maneira que eles terão sempre muito dinheiro, porque o dinheiro não é a base forte das suas vidas. A base forte da vida de muitos crentes é o nome do Senhor dos Exércitos, e neste nome eles são vitoriosos. E Deus vai dar, porque a Bíblia diz que Deus dá a semente ao semeador. Deus não dá semente para quem guarda a semente. Deus não dá semente para quem não vai semear.
Quanto mais você semeia, mais Deus lhe dá sementes para a glória do seu nome. E por causa do dinheiro, muitos mataram o marido, mataram a esposa, mataram os pais. Por causa da herança, a gente assiste isso todos os dias. Mas, quando se trata da separação, principalmente separação do crente, a igreja chora. E até o descrente que tem amizade com o crente, quando sabe que numa família cristã houve uma separação, até o descrente chora, ficam pesarosos. E alguém diz: mas era tão feliz aquela família. Então, o apóstolo Paulo diz aos casados: digo não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Glória a Deus. Não se aparte do seu marido. Hoje muitas famílias se separam, muitos casais se separam por coisas banais, que não justifica a separação, que não justifica se separar, arrumar outro homem e arrumar outra mulher, não justifica. E a maior preocupação que muitos não têm é com a vida espiritual, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não faz muito tempo, eu participei de um casamento. E a noiva entrou na igreja, cantando aquele hino de Israel, cantando, toque de trombeta, vestido comprido de noiva, véu. O noivo ali na frente da igreja, muitos pastores, e foi feita aquela cerimônia muito bonita, a cerimônia de casamento. Não deu um ano, este casal se separaram. E a mulher que se separou do marido, saiu de uma cidade, foi para outra, e aí depois disse: agora eu estou feliz. Agora estou feliz. Alguns parentes desta mulher chegou para nós e disse assim: agora ela está feliz. E minha esposa perguntou: como pode estar feliz? Se está em adultério, porque ainda está casada. Se não houve justificativa suficiente para sustentar a separação, e está convivendo com outra pessoa maritalmente sem ser casado, como é que pode ter felicidade? E a alma? E a salvação? Quando a Bíblia diz que nenhum adúltero ou adúltera, nenhum fornicário ou fornicária entrará no reino de Deus. E a salvação da alma? Minha esposa fez esta indagação, e então essas pessoas se calaram. E baseado nisso, eu escrevi aqui: primeiro ponto, a separação e o divórcio destroem os sonhos do casamento que foi feito. Ninguém se casa, meus irmãos, para se separar. Ninguém se casa pensando em separar na semana seguinte. Antes do casamento, há um projeto de vida. Há sonhos que a pessoa adquiriu. Há propósitos para viver mais na frente. Ninguém se casa, ninguém faz gastos absurdos no casamento para se acabar dias depois.
Mas hoje nós temos 3 grandes males. Primeiro, um coração endurecido, que não sabe perdoar. Às vezes, pela briga do homem, um homem chegou zangado, cabeça quente, e falou alguma coisa grosseira, às vezes acontece, ou vice-versa, ou às vezes é a mulher, o outro guarda na alma e não perdoa. Aí já fala em divórcio, já fala em separação, não observando que vai trazer consequências futuras, consequências que começam na terra e podem terminar até no inferno. Alguém me perguntou salientemente: pastor, o senhor ainda vai pregar contra a separação depois do que aconteceu com a sua filha? Eu disse sim, vou continuar pregando contra o divórcio, vou continuar pregando contra a separação de casais, vou continuar pregando contra os pais que apoiam, como também eu vou pregar contra aqueles que ajeitam o casamento para que alguém venha se dar bem na vida. Não é porque aconteceu uma fatalidade que eu vou agora negar as doutrinas bíblicas. Vou continuar como porta-voz de Deus, dizendo na igreja que acima de tudo nós temos o Senhor. O problema é que às vezes o homem e a mulher procura resolver os seus problemas conjugais e não convida Jesus. O problema é que às vezes muitos até se afastam da fé, se afastam da igreja. O problema é que muitos procuram conselhos de quem não tem autoridade espiritual para aconselhar casais. O problema é que muitos procuram ver aquilo que o mundo dá direito, mas não dá moral. Dá direito, mas não dá moral. Por exemplo, o Brasil não deu direito agora, homem casar com homem? Deu ou não deu? Quem é medo de falar não? Deu. Mas é legal? É honroso? Pelo contrário, é uma desgraça na sociedade. Homem casando com homem e mulher casando com outra mulher. A lei é direito, mas não é moral. Pelo contrário, é imoral, é insano, é desobediência, é uma afronta à santidade de Deus. Agora eu vou deixar de pregar contra? Não. Ninguém se casa para ter uma vida destruída. Acontece fatalidade. Fosse por isso, eu não iria mais fazer casamento, porque aconteceu uma fatalidade, ou com a minha família, com a família de outros, eu agora não vou mais celebrar casamento. Porque, para lhe falar a verdade, eu até fiquei mesmo traumatizado. Então, a separação destrói os sonhos, os projetos de vida de uma família. Segundo ponto, os filhos ficam divididos e sofrem muito. É a pior situação na separação de um casal, é os filhos. Porque daí por diante, eu me lembro de uma música de Lindomar Castilho, que uma frase da sua música dizia: 3 vidas e 3 destinos. Porque quando se separa, a vida da mulher nunca mais vai ser a mesma. A vida do marido nunca mais vai ser a mesma. E os filhos são os que mais sofrem.
porque ficam como ovelhas que não têm pastor para cuidar. E aí os filhos vão aprender, porque eles perdem aquilo que a psicologia chama de projeção. Eles perdem a projeção do que é uma mãe e do que é um pai. E é nas escolas que eles vão aprender outros caminhos. Os filhos sofrem porque fica dividido. E o orgulho dos pais é que faz com que os filhos morram mais tarde. Eu não sei por que Deus me despertou ontem para me falar isso hoje. Eu até estava conversando com uma pessoa e eu disse: hoje eu vou falar sobre isso, porque desde ontem veio o meu coração. Terceira coisa que eu coloquei: sofrem o desvio e podem morrer sem Cristo. É outro perigo em que se separa. Geralmente, quando o casal se separa, a mulher fica vulnerável a qualquer conquista, a sair com outras pessoas, a se contaminar e a apagar o seu nome de mulher casada, perde a sua dignidade, perde o respeito, perde a moral, perde a autoridade. E às vezes muitas mulheres caem na vida e se tornam uma mulher fácil. O homem também segue o mesmo destino, muitas das vezes, e passa a ter uma vida prosmíqua, e vive na prostituição, no adultério, na fornicação, na bebedeira, porque quando se separa, já foi um trabalho do diabo. Agora a segunda função do diabo é acabar com eles. E às vezes, tratando-se de crente, o crente às vezes morre e vai para o inferno, porque morreu em adultério. Eu lamento quando eu tenho notícia de pessoas que já foram crentes, casados ou casadas, que se separaram e vivem amigados. Porque que Deus defende a qualquer hora, morrem, porque nós somos mortais, a sua alma está perdida para toda a eternidade. E lá nas profundezas da eternidade, vai gritar: por que, meu Deus, que eu não ouvi a tua palavra? E vai se lembrar que um dia ouviu os ensinamentos da palavra do Senhor. Por isso Jesus Cristo diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Espírito continua falando. Aleluia! E nós temos que orar, irmão, porque talvez você conheça alguém na família que esteja nessa situação. Não fique feliz, não, porque as coisas nessa vida é passageira. Hoje nós somos, amanhã nós não somos mais nada. Hoje nós temos, amanhã tudo se acaba, tudo vai se acabar repentinamente. E nós precisamos despertar para essas realidades. Quantas pessoas morreram desviadas? E às vezes, até pessoas que receberam conselho de outros crentes. Eu costumo dizer que crente não deva ser disciplinado só por causa de adultério, não. Crente deva ser disciplinado quando dá conselho para um casal se separar. Se não pode ajudar, se não pode fazer nada, ore a Deus, entregue nas mãos do Senhor, mas não dê conselhos. É assim que eu penso, irmãos. É assim que eu penso. E a igreja precisa se empenhar, os crentes precisam se habilitar para ser bons conselheiros, porque o Espírito Santo restaura casamento, o Espírito Santo restaura a vida, o Espírito Santo restaura a igreja,
O Espírito Santo restaura uma sociedade. E aqui está o material que ele usa para restaurar. Meus amados, só quem não se curva diante da palavra de Deus é que toma destinos diferentes. E em quarto lugar, você perde todos os seus amigos verdadeiros. Não tem coisa melhor do que amigos. Mas uma separação, irmão, quem gosta mais da fulana, ou quem gosta mais do fulano, na separação, ou vai amar um, ou odiar o outro. Mas amar os dois, dificilmente isso acontece. As pessoas perdem todos os seus amigos. Amigos que ajudaram na hora do casamento, amigos que tiveram despesa, amigos que deram presentes, amigos que apostaram, amigos que colocaram até nas redes sociais a felicidade de ver um casal se unindo pelos laços do matrimônio. A pessoa perde os seus amigos. Perde. A maioria dos homens, escute isso, vocês que moram aqui no Brejo da Lança, veja a vida destes homens que andam bêbados. Veja. E talvez vocês conheçam muitos deles. Veja esse. Ontem eu cheguei do culto, tinha 2 bêbados caídos aqui na calçada da igreja. Eles caíram na calçada e a bicicleta por cima deles. 2 deles caíram. Mas se você for averiguar, veja que lá no passado distante, eles tiveram uma família, eles tiveram esposa, tiveram filhos. Mas às vezes, talvez por causa da bebedeira, da embriaguez, perderam tudo. A saúde, a paz, a alegria, a mulher, os filhos, o marido. Separação só traz prejuízo, irmãos. Prejuízo que começa na terra e termina na eternidade sem Deus. Mas eu quero orar nesta noite para que as famílias da nossa igreja sejam prósperas e que a graça de Deus acompanhe nossas famílias em nome de Jesus. Alguém me diz as horas, por favor? Vamos parar por aqui. Em outra ocasião, quem sabe no outro culto de ceia, a gente vai falar sobre as 7 coisas ainda que é irreparável na separação e no divórcio. Mas eu quero utilizar aqui a 5ª coisa, eu vou deixar 7 para outro culto de ceia. A 5ª coisa é: perderá a comunhão com Deus e com a igreja. Nós temos que parar para pensar nisso, porque nada mais é importante na nossa vida do que a comunhão com Deus. Nada é mais importante na vida do crente do que a nossa comunhão com Deus. Não há mulher e nem homem que sejam fortes como antes, após uma separação. Porque um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia. O mal vai criando outro mal. Eis a razão aí de muitas pessoas, outrora casados, que estão em estado grave de depressão irremediável. Quanto muitos não caem na bebedeira no mundo, perde a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja. Não tem nada melhor do que
porque você está em comunhão com a sua igreja, com os seus irmãos. Está em paz. A gente está junto, reunidos, adorando a Deus, amando o Senhor. Você tem a liberdade para cantar, pregar, subir no altar, falar que Jesus é bom. Não tem coisa melhor. E o diabo quer tirar isso de cada um de nós. Que Deus em Cristo nos ajude a nós termos mais cuidado com a nossa vida espiritual, com o nosso casamento. Que Deus nos guarde no seu infinito amor. Provérbios, capítulo 18, versículo 1 diz: aquele que se separa é porque quer fazer a sua própria vontade e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Que Deus nos guarde no seu amor. Meus amados, fiquemos de pé. Vamos servir a ceia do Senhor aos amados irmãos. Estes conselhos você guarde no coração e leve esta palavra ao coração daqueles que não estiveram no culto hoje. Seja o porta-voz de Deus. Leve à frente esta palavra, este conselho. Deus vai te usar para muitas vidas dentro destas palavras. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo número 23. Eu peço aqui o presbítero que pegue o pão, por gentileza.